Vamos levar o Volkswagen Virtus para a estrada, exatamente, porque naquele outro teste que a gente fez com esse carro não foi possível analisar exatamente o consumo rodoviário desse modelo por conta da condição que a gente estava de trânsito. Por isso a gente esperou então mais alguns dias enquanto ainda estávamos com ele para poder efetivamente ver como é o comportamento desse carro na estrada. Então agora a ideia é a gente poder explicar algumas coisas a mais do Volkswagen Virtus, comentar um pouco mais das nossas impressões e trazer aqui um consumo, uma condição de uma viagem curta, um deslocamento entre cidades aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Iniciando então o nosso percurso rodoviário para a medição de consumo. Eu saí da cidade andando num trânsito leve dentro da cidade com 13,6 km com litros rodados. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ir aqui então em carro e aí nós vamos aqui em painel de instrumentos e eu vou zerar os dados desde a partida, exatamente para que a gente tenha a medição apenas do percurso rodoviário. E aí vou vir aqui na nossa tela e aí consigo ter essa informação que vai me dar agora nesse momento, daqui a pouquinho mais, ele vai me dar a informação de consumo. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um percurso aqui de cerca de 35 quilômetros entre Porto Alegre e a cidade de Gravataí aqui na região metropolitana. Para isso, eu vou fazer nesse primeiro momento a 100 km por hora, dentro do limite aqui da rodovia, da BR-290, e a gente vai fixar então nessa velocidade ou próximo disso para poder fazer esse percurso. Até vamos ligar aqui, eu vou ligar o farol de neblina que eu acho que aumenta um pouco da nossa segurança para poder andar na estrada. E agora com o primeiro quilômetro rodado aqui, entre 80 e 100 km por hora, enquanto eu fazia essa aceleração, um consumo aqui ó, de 16,7, 16,8 km com litro. Enquanto a gente não vê uma nova parcial do computador de bordo, a gente pode comentar um pouco sobre o comportamento desse carro na estrada. Já falamos no outro vídeo, né? Quando você precisa fazer uma ultrapassagem, olha só, o quanto a suspensão dele é agarrada, é firme, te atende, a direção direta, objetiva, o carro responde, você aponta e o carro não sai da trajetória, não tem problema, por exemplo, dele desestabilizar. E a suspensão consegue fazer um bom equilíbrio entre o conforto do carro e também a entrega da estabilidade, a entrega também da esportividade desse carro, né? Como a gente disse no outro vídeo, é um carro que tem DNA, é um carro que tem uma identidade própria, né, quando você está conduzindo ele. Entre as assistências desse carro, a gente vai ver o controle de cruzeiro adaptativo, mas tem uma outra legal, que é uma indicação aqui no painel quando você está dirigindo muito próximo do carro da frente. Você configura isso, se você quer isso ativo ou não. Então agora olha só, eu vou me aproximar dessa Hilux que está aqui na frente e ali onde a gente vê o próprio odômetro do carro, ele vai aparecer então uma indicação de que eu vou estar dirigindo muito perto do carro, que é o que agora ele está apontando ali, ó. 2 carrinhos, aquele ícone ali, junto com um ponto de exclamação. Ele indica então que eu estou dirigindo muito próximo do carro que está indo na nossa frente, né, e em tese pede, né, solicita para que a gente possa se afastar. Essa é uma das assistências, esse monitoramento do espaço que o carro faz em relação ao veículo que está indo na nossa frente. Nesses trechos rodoviários, especialmente quando a gente está agora andando num horário com mais movimentação e eu nem estou conseguindo manter os 100 km por hora que era a proposta inicial aqui desse vídeo, o controle de cruzeiro adaptativo ele se mostra muito eficiente e uma ferramenta útil para esse tipo de comportamento aqui. Então como é que eu vou ativar? Eu vou apertar aqui no botão do volante e aí ele já vai aparecer ali a indicação. Vou vir aqui em 7, ele presetou para 92, eu vou presetar para que ele ande a 100 km por hora. E vou aqui reduzir um pouco a distância que eu quero ficar do carro da frente. Vou botar aqui para uma distância intermediária, né, uma distância média. Então a gente percebe que essa já é a distância que ele vai ficar máxima quando a gente coloca na distância intermediária. Então, por exemplo, o caminhão está até longe. Eu programei para ele andar a 100 km por hora, mas como o caminhão está a 70, ele está mantendo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir essa distância para 2 níveis, são 5. Vou botar em 2 níveis para ver exatamente quanto que ele vai ficar próximo do caminhão que está andando aqui na frente. Essas distâncias maiores
são mais interessantes para você utilizar quando você está numa estrada em que você vai conseguir efetivamente ter mais espaços entre os carros. Mas quando o trânsito é mais urbano entre as cidades, né, aí é mais interessante uma distância menor, até para não ficar tanto espaço. Mas você pode programar, se você gosta de dirigir com espaço, com segurança, tem essa possibilidade aqui no controle de cruzeiro adaptativo desse Volkswagen Virtus. O que eu vou fazer agora? Vou sair de trás desse caminhão, mas como a gente está num trânsito, então eu vou assumir o controle do veículo, olha só, para poder retomar, entrar na velocidade da faixa aqui bem da esquerda que os carros estão andando e soltei o pé. Fazendo isso, a partir de agora, então, ele vai andar aqui até o limite de 100 km por hora que eu fiz e vai acompanhar os carros que estão indo à nossa frente. Estava um Nissan Kicks, agora vai um Jeep Renegade lá mais na frente. E quando ele entender ou detectar que tem um carro mais devagar, ele vai fazendo a redução. Esse controle de cruzeiro adaptativo, nesta categoria, se eu não me engano, ele é uma exclusividade quase que aqui do Volkswagen Virtus. Ele só está presente também no HB20, também está lá no Honda. Mas aqui, né, nesse carro, é um dos poucos que conta com essa assistência. E para você que roda mais em rodovia do que dentro da cidade, ou que faz muitos trechos em rodovia, por exemplo, para se deslocar para o seu trabalho de uma cidade para outra, esse sistema é muito útil, porque agora, por exemplo, ó, os carros diminuíram e a velocidade dele aqui, dos 100 km por hora, já caiu para os 84 e vai mantendo a distância que eu programei dos carros que estão na nossa frente. E agora, quando a gente já rodou quase 10 km aqui no VW Play, no computador de bordo, a gente já vê ali ó, 9 km percorridos, 7 minutos de deslocamento, velocidade média de 80 km por hora e um consumo, claro, excelente, 23,9 km com litro. É claro, a gente está num trecho de pista plana, velocidade quase que constante, não chegamos aí nos limites, né? Então, com certeza que o Virtus consegue essa tocada bem tranquila, bem suave e médias excelentes aí de consumo. Eu vou fazer uma coisa agora, eu vou tirar do controle de cruzeiro adaptativo e vou assumir o controle do carro, adotando aqui nesse limite de 110 km por hora, uma postura um pouco mais agressiva para dirigir, ou seja, eu vou apertar um pouco mais fundo para que a gente possa monitorar um pouco da diferença de consumo. Então a ideia é que esse consumo aqui vai cair agora nos próximos quilômetros, até para a gente poder ter, né, uma ideia um pouquinho mais real do consumo do carro. Olha só, vamos tentar até ultrapassar, ó. Vamos ver se os veículos que estão na nossa frente nos dão licença. Né? Não é uma postura adequada, mas a ideia aqui é a gente fazer uma simulação um pouco mais aprimorada, né? Um pouco mais próximo de um motorista real que vai conduzir esse carro no dia a dia. Então, vou fazer uma tocada pelos próximos quilômetros e não até o fim do percurso, um pouco mais apressada para a gente poder analisar o comportamento. E é claro, quando você está dirigindo nessa tocada mais esportiva, você espera que o carro te entregue também um comportamento que te instiga uma condução um pouco mais esportiva, uma condução numa tocada um pouco mais forte. E aqui no Volkswagen Virtus você encontra isso. Por exemplo, o carro vai liberar a passagem aqui, ó. Então você aperta mais fundo no acelerador, ó. Em segundos ele já te entrega uma retomada. E quando você está desenvolvendo aqui altas velocidades, claro, a gente percebe aqui um pouco do balanço do carro quando vai entrar na ponte, ó, mas a condução ela é esportiva e ele é muito capaz de estar desenvolvendo altas velocidades aqui, né? E a gente está até um pouco acima daquilo que deveríamos estar. Então, vamos voltar aqui para dentro dos limites estabelecidos. Mas era mais para a gente poder ter uma ideia, né, da retomada e do comportamento. É claro, um pouco da ondulação ele copia para cá, mas é de uma maneira firme, o carro não fica instável, não fica jogando para um lado ou para o outro. É um carro muito gostoso de andar na estrada e gostoso de sentir, de fazer uma tocada com ele um pouco mais esportiva. E aí eu já posso dizer para vocês então que dos 9 quilômetros que eu tinha rodado lá atrás naquela tocada suave, eu já rodei agora mais 5, então estou com, aliás, mais 7, então estou agora com 16 quilômetros rodados aqui, dá para a gente ver aqui no VW Play. E aí é claro que diminuímos um pouco a média de consumo. Em 10 minutos aumentei a velocidade média para 90 km por hora e o consumo de combustível do carro ficou ali em 19,2 km com litro. Vou voltar agora para a tocada suave.
Vou acionar o controle de cruzeiro adaptativo, presetar aqui para ele andar 110, armei 110 km por hora. Agora posso tirar o meu pé do acelerador e o carro então vai rodar, vai acelerar até o 110 e vai ser tudo com ele. E muito daquilo que a gente vê quando está dirigindo dentro da cidade se repete aqui na estrada, com aquela experiência de ter o volante bem alinhado com o corpo do motorista, uma posição mais baixa e mais esportiva de condução, que agrada bastante, né? Principalmente quem gosta de dirigir nessas posições um pouco mais esportivas, um pouco mais agressivas, aqui no Volkswagen vai se encontrar, porque o perfil da marca, o DNA da marca, inclusive, é exatamente esse que a gente tem aqui. Então, consigo ver muito bem aqui exatamente a reta do painel, acompanhar todas as informações, acompanhar tudo que o carro está me passando. E o próprio comportamento do carro também é aquela coisa que você se sente confortável, seguro e principalmente muito tranquilo na hora de esperar respostas do carro. Porque você está dirigindo, você precisa fazer uma conversão para um lado ou para outro, por exemplo, se eu precisasse retornar para frente desse caminhão para concluir uma ultrapassagem, olha só, eu vou dar a seta, ó, e posso fazer isso de uma forma mais agressiva, ó, que o comportamento do carro atende. O carro consegue fazer essa mudança de faixa de uma maneira mais intensa. Ele não vai jogar, ele não fica oscilando a suspensão. Isso é interessante, principalmente quando você está ou com uma tocada mais esportiva, ou quando você está dirigindo numa estrada mais sinuosa, você percebe um comportamento mais tranquilo do carro. É exatamente uma situação segura de direção, porque, por exemplo, ó, saindo aqui de trás da picape, ele vai voltar a retomar a velocidade aqui para os 110 km por hora, ó, e você sente que o carro tem fôlego, tem força, tem tranquilidade para poder te atender quando você está fazendo esse tipo de percurso. Isso é importante para quem anda muito na estrada, para quem precisa ter essa segurança. E além disso, além de ter essa questão da segurança, que é o que eu estava dizendo, você também tem satisfação para conduzir um carro como esse aqui. Voltando para a gente fechar aqui, já ir encaminhando o nosso vídeo, vamos para o nosso consumo médio. Lá atrás eu estava andando entre 80 e 100 km por hora, cheguei a 23. Quando eu passei a andar em velocidades acima aqui dos 110 km por hora, baixei para 19,2 km com litro, e agora aqui 25 km já percorridos, ou seja, percorri então mais 9 km, 10 km agora em relação ao que eu tinha percorrido antes, e a gente está aqui com 19,2 km com litro. Chegamos a 19,5 quando baixamos aqui para os 110 km por hora, mas agora voltou aqui, 19,1 km com litro. Então, essa média, ainda assim, é uma média muito boa para velocidades como essa que a gente está enfrentando. E quando a gente olha para a média acumulada desse carro, quando a gente olha inclusive para os quilômetros com litro que a gente estava tendo lá quando a gente foi sair da cidade, que aí essa informação está aqui no painel central, eu estou em 16,8 km com litro. Isso é uma média que mostra eficiência, porque mesmo usando o carro num trânsito urbano e indo para a estrada, ele consegue chegar a médias excelentes de consumo de combustível. Então, assim, se ficamos devendo a questão do consumo rodoviário de uma maneira mais detalhada, nesse vídeo a gente paga muito essa conta aqui com o Volkswagen Virtus, exatamente pelo fato dele ter nos trazido um consumo excelente de combustível, mesmo rodando em velocidades mais altas, e também quando a gente está utilizando o carro em condições mais ideais. Bom, aí sim, aí os 20 e tantos por litro é uma verdadeira exorbitância. Você pode sair da sua cidade vizinha e trabalhar, ou você pode trabalhar na capital e morar numa cidade da região metropolitana, como é aqui o caso de Porto Alegre, que tem muita cidade na volta, que você não vai ter surpresa no fim do mês no consumo de combustível e ainda vai ter fôlego e uma capacidade bem legal de poder dirigir com uma tocada mais esportiva, com uma tocada um tanto quanto mais interessante neste Volkswagen Virtus. Muito aprovado.
Gostou desse segundo vídeo com o Volkswagen Virtus aqui no YouTube do Veículos e Velocidade? Assiste então o teste completo com esse modelo que a gente já realizou, dando todas as explicações e mostrando muitas das coisas que esse carro oferece. E mais, a gente agradece também a assessoria de imprensa da Volkswagen, que acreditou no nosso trabalho e nos emprestou o modelo para teste. Esperamos pelos próximos modelos da marca alemã, que tem aí uma legião de fãs no país, e a gente não queria que ela ficasse de fora aqui do canal. Se inscreva e até uma próxima!